Olá, meu nome é Bruno Gion, sou profissional de educação física e hoje vou conversar um pouquinho sobre a abordagem comportamental do exercício físico. De antemão, gostaria de agradecer à sociedade pelo convite, em especial ao Departamento de Educação Física, em especial também aos profissionais aí, Carla Juliano e Renato Pelaquim. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem comportamental do exercício físico e da atividade física também. Já vamos ver já sobre o que nós iremos conversar. Bom, então, eu sou o Bruno Gion, sou profissional de educação física, mestre em ciências da saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e profissional de educação física, né? Atualmente eu atuo no ambulatório de educação física da Clínica Einstein e na saúde corporativa do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, gente, pensei em diversas formas de como conversar sobre esse tema, mas acredito que o primeiro ponto seja fazer uma abordagem na prática com você que assiste. E eu já peço para você levar em consideração essa limitação de eu não poder ter outra pessoa aqui para conversar, mas já vou pedir para você separar um caderno ou uma folha, porque eu quero que você sinta uma abordagem dessa na prática, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as teorias que embasam uma abordagem aí comportamental, também tem um pouco de abordagem cognitiva, e a influência que a atividade física pode ter sobre outros comportamentos quando olhada do ponto de vista comportamental, tá? E a abordagem comportamental em diferentes populações. Aí no final eu vou trazer alguns cases, alguns casos práticos sobre a abordagem comportamental e qual foi o resultado dela, né? Bom, então, para começar a falar, eu tenho que falar um pouquinho sobre a importância e a evolução da atividade física na nossa sociedade, né? E para nós enquanto seres humanos. Então, se a gente parar para pensar há 1000 anos atrás, nós tínhamos basicamente atividade física como forma de sobrevivência e como forma de manutenção da vida, né? Sobrevivência tanto para fugir quanto para caçar. Ali por volta, vamos colocar aí a partir dos anos, se a gente parar para pensar mais recentemente, dos anos 1900, a atividade física fazia muito parte da nossa vida até os anos 1900 como uma importante fonte de locomoção. Então, nós fazíamos todos os nossos deslocamentos por meio próprio, né? E como importante aspecto do ponto de vista laboral. Então, nossas atividades que eram predominantemente rurais e agrícolas, né, ou de construção, envolviam a atividade física dentro da nossa atividade. E hoje em dia a gente sabe que com a evolução da sociedade, a evolução das tecnologias, tudo isso é muito bom, obviamente, mas teve um impacto muito importante sobre a atividade física. E aí, se a gente para e vê, o nosso organismo não consegue evoluir de 100 anos para cá de uma forma tão rápida. Então, nós ainda assim, pensando em saúde, pensando principalmente em saúde cardiovascular, nosso organismo e nosso corpo é sim muito dependente da atividade física, não aquela atividade física esporádica, mas uma atividade física constante, né? E como a gente evoluiu muito, os conceitos de atividade física também tiveram que ser revistos e evoluídos. Bom, então eu trouxe aqui as duas definições, a definição clássica de atividade física e a definição contemporânea. A definição clássica é de Caspers, em 1985, e a definição contemporânea de Piggin, em 2019. E olha que interessante, né? Acho que até pegando esse último slide aqui, como a atividade física ela evoluiu também conceitualmente. Então, a gente viu a definição clássica, eu não tenho nada contra, mas acho que a gente tem que evoluir também nesse aspecto. A definição clássica entende a atividade física como um movimento corporal que é produzida a partir de contrações musculares, resultante e que resulta em um gasto calórico maior do que o repouso, tá? E ela está sempre associada aí a aumento e melhora da aptidão física. Já a definição contemporânea entende a atividade física como pessoas se movendo, então a gente já entra com o conceito de movimento e não mais só o conceito de atividade, agindo e atuando dentro de contextos e espaços culturais,
Então, olha aí já a influência do social dentro da atividade física e vice-versa. Influenciada por interesses pessoais, emoções, ideias, instruções e relacionamentos. Então, olha que interessante já entender um pouquinho as diferenças dos conceitos de atividade física e como que isso pode influenciar a nossa prática enquanto profissionais, né? Então, por que isso é importante, né? Porque, assim, a conceito ele se modificou, a importância da atividade física se modificou no nosso dia a dia. Então, a gente também tem que mudar a nossa forma de falar disso com o nosso cliente e até mesmo a minha forma, enquanto profissional de educação física, de abordar isso com os meus clientes. Então, antes a gente tinha aquela abordagem do tem que, olha, receitinha tá aqui, ó, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Então, a gente tinha aí o profissional como detentor de todo o conhecimento, né? E aí o que a gente vê, invariavelmente, são as pessoas tendo medo de praticar atividade física como um fator ali que gera um medo, que gera um receio, né? Ou a atividade física como um agente causador de dor, né? Ou a atividade física como um agente causador de muito prazer, mas um prazer muito distante, muitas vezes, né? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês e perguntar já, e aí eu já vou pedir para você usar aquela folha ou aquele caderno que eu pedi para você separar, quando falamos em atividade física, o que vem à sua mente? O que você pensa sobre atividade física? O que você entende sobre atividade física? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que assim, né, eu poderia trazer aqui todas as definições, como eu trouxe algumas apenas para exemplificar. Mas a melhor definição é aquela que você tem. E a gente vai conversar o porquê que isso é super importante. Então, eu quero que você escreva e pense. Pense e escreva. Quando falo em atividade física, quando te pergunto, o que vem à sua mente? Bom, depois, antes da gente começar a falar sobre métodos, sobre tipos, eu quero que você pense como hoje a sua rotina está estruturada. A gente sabe, né, o ano de 2020 foi um ano extremamente desafiador em termos de rotina. Acredito que para 99% das pessoas do mundo, né? Então, eu quero que você pense hoje, como está a sua rotina? Sua rotina, ela tá certinha? Ela te agrada? Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? Como você divide seus horários entre trabalho, família, estudos? Quero que você pense um pouquinho sobre isso. Bom, e agora eu quero começar a conversar um pouquinho das suas rotinas e até voltando aqui para a rotina, coloca no papel qual é a sua rotina do dia a dia. E agora eu quero começar a conversar um pouquinho de forma até mais específica sobre atividade física. E eu não quero começar a conversar um pouquinho sobre qual tipo é o melhor ou não. Eu quero saber um pouquinho de você. Eu quero saber quais são suas experiências. Qual a sua experiência com a prática de atividades físicas? Em qual momento aí, pensando em infância, em adolescência, em fase adulta, em que momentos a atividade física entrou no seu dia a dia e de que forma? Qual foi a forma que a atividade física entrou no seu dia a dia? Qual era a sua experiência? Vamos começar a pensar quais são suas experiências positivas, quais são aquelas que não são tão positivas e por que talvez não sejam tão positivas, e aquelas que são extremamente positivas. Por que elas foram muito positivas? Será que você consegue responder isso? Quero que você pense sobre. Segundo ponto, qual era a sensação ao terminar a atividade? Lógico, eu faço às vezes essas perguntas para alguns clientes e muitas vezes o que vem é cansado. Sim, muitas vezes a gente termina a atividade física cansado porque é natural. Mas você lembra se tinha alguma sensação além dessa? Tinha alguma sensação além do cansaço? E qual era o papel da atividade física na sua rotina? Como, além de como ela se encaixava na sua rotina, qual o impacto dela na sua rotina de forma geral? Será que você consegue lembrar? Perfeito. E se você não fez atividade física, se você nunca fez na sua vida, principalmente na sua vida adulta, né? Acredito que eu fale aqui para a maior parte de pessoas adultas, fica tranquilo, que agora eu vou te ajudar também a identificar como que a gente pode usar suas experiências a favor da prescrição de exercícios e a favor da prescrição de atividades físicas.
O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Sim, exatamente isso que eu quero saber. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Será que você consegue me responder? Eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, eu não gosto de fazer isso, ou eu não gosto de fazer aquilo. Calma. Eu quero saber o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Quais são os seus hobbies? Essas atividades são ao ar livre ou indoor? O que você prefere? São atividades dentro de um espaço ou atividades ao ar livre? E você prefere atividades individuais ou coletivas? Esses seus hobbies, eles são mais coletivos ou individuais? São mais tranquilos ou mais agitados? Isso tudo é importante quando a gente pensa na definição de qual atividade física é a ideal para cada um de nós, tá? Isso daqui também pode ser entendido como uma forma da gente individualizar biologicamente, né, e comportamentalmente cada um de vocês, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas fiz um paralelo aqui com a visão biológica e a visão comportamental, né? A gente leva muito em consideração a individualidade biológica para a prescrição do treino. Aqui eu quero levar em consideração a individualidade comportamental para cada um de vocês. Perfeito? Por quê? Porque as nossas experiências lá, os nossos comportamentos passados, eles são importantes para prescrição de comportamentos e para definição de comportamentos futuros. Beleza? Bom, então, por que é importante definir as nossas experiências, pessoal? Porque a atividade física é um comportamento que deve ser repetido de forma sistemática, né? E quando a gente pensa em ter um comportamento, em ter uma atividade sistemática, considerar nossas experiências passadas nos ajudam a algo muito simples, não ter dúvida do hábito. Sim, muitas vezes a gente pode ter criar um hábito e ter dúvida se a gente realmente quer ter esse hábito. Só que quando a gente começa a se perguntar, e aí eu vou voltar aqui, quais eram nossas sensações, quais eram as experiências positivas, qual era o papel disso na nossa rotina, do que a gente realmente gosta de fazer, tudo isso nos ajuda a não ter dúvida, a ter certeza. E aí, colocar algo que a gente realmente vai se comprometer e ter prazer, tá? Afinal, é importante a gente saber o que nos motiva a praticar atividade física, né? Muitas vezes nós achamos que sabemos o que nos motiva, né? Ah, é a segunda-feira. Ah, é o projeto não sei o quê. Ou é a atividade do meu amigo ou da minha amiga. Ou é a obrigação de ter que fazer, né? Depois eu vou falar mais para o final dessa questão do mito do dever e da obrigação, mas eu já queria deixar aqui. O que você faz obrigado na sua vida? Muito provavelmente nada. Provavelmente algumas pessoas vão falar trabalhar, outras vão falar limpar a casa, outras vão falar atividade física, mas provavelmente nada. Porque nós somos seres humanos e nós dependemos de prazer. Nós dependemos de momentos prazerosos nas nossas vidas e nós gostamos disso. E nós não fazemos absolutamente nada, ou muito pouca coisa por obrigação. Então, entender nossa experiência, entender o que a gente gosta, nos ajuda a entender o que realmente nos motiva a fazer aquilo, né? Às vezes a gente fala que é a segunda-feira que nos motiva. Será mesmo que é a segunda-feira? Para a gente pensar, tá? Para você pensar e responder aí no seu caderno, fechado? E aí isso também vai te ajudar a ter a clareza do porquê. Muitas vezes quando a gente fala em motivação, muitas pessoas falam assim, não, para me motivar eu tenho que ter um objetivo. Realmente, eu super concordo que o objetivo ele é fundamental dentro desse contexto, né? Mas é isso. Qual é o seu objetivo? Não considerando a atividade física, mas considerando o seu contexto atual, considerando sua rotina, considerando o que você acredita ser atividade física, considerando as suas experiências, onde você quer chegar com essa atividade física, né? Eu sei que muitas vezes a gente deposita os nossos objetivos e metas, né? Aqui eu estou tratando objetivo, mas poderia ser meta também da mesma forma. Nós tratamos eles como algo inexorável, que não vai mudar nunca. Mas calma, eu vou conversar com você e quero que você... Eu vou te ajudar a ter clareza disso. Mas o primeiro
responde. Dentro do seu contexto atual, qual é o seu objetivo com a prática de atividades físicas? Bom, então, eu sei que a gente provavelmente sempre pensa no longo prazo, né? Mas eu quero que você pense, quais serão os ganhos que você quer ter no curto, no médio e no longo prazo? O que você realmente quer, né? Dividir os nossos objetivos e dividir as nossas metas nos ajudarão a reforçar os nossos comportamentos, tá? E aí não quero que você pense apenas em metas de resultados numéricos, tá? Porque, e aí até trazendo um porquê do só objetivos de longo prazo não funcionam. Por que só isso, só ter objetivos de longo prazo não vão funcionar? Porque a gente provavelmente vai fazer uma comparação, a gente vai medir o nosso comportamento, né? A gente vai errar a comunicação conosco e a gente não vai conseguir ajustar o feedback, né? Então, ter objetivos mais curtos, curto, médio e longo prazo, vai nos ajudar a ter uma comparação adequada, a medir o nosso comportamento de forma adequada, a nos comunicar conosco de forma adequada também e a sempre dar feedbacks justos, né? Então, para ter um feedback justo, você precisa medir, né? Então, aqui eu vou te convidar a pensar a sua evolução e pensar também a sua progressão de duas formas. A primeira delas é, para definir esses objetivos, uma meta bem feita, ela tem que ter uma medição. Ah, às vezes a gente fala assim, não, eu quero melhorar minha qualidade de vida com atividade física. O que é qualidade de vida para você? Será que você consegue responder isso? Será que você consegue me dizer e dizer para você mesmo o que significa qualidade de vida? Porque isso é uma das coisas que às vezes a gente mais escuta, né? E a gente mais vê em N veículos não, exercício físico melhora a qualidade de vida. O que é? Talvez cada um de nós tenhamos qualidades de vida diferentes, né? Cada um de nós tenhamos formas de mensurar as nossas evoluções de formas diferentes. Então, aqui o que eu quero te convidar, primeiro, é mensurar diretamente sua evolução como um determinante para o progresso e adesão à atividade, tá? E aí, seja por frequência, seja quantidade de passos, seja a quantidade de atividades novas experimentadas, por exemplo, né? Então, ter metas de resultados, né? Ou metas de aprendizado. Então, talvez é isso, né? Às vezes a gente pode ter algo assim, eu vou aprendendo como fazer, então experimentar é uma delas, tá? E também mensurar os resultados e comportamentos. Lembra que eu falei que a atividade física ela pode influenciar em N fatores? Isso também pode fazer parte das nossas metas, né? Dos seus objetivos. Então aqui eu quero que você pare um pouquinho o slide até e pense como você vai mensurar os seus resultados e comportamentos relacionados à atividade física no curto, médio e longo prazo. Levando em consideração agora, dentro do curto, médio e longo prazo, aspectos diretos, como número de passos, frequências, e esses daqui, aspectos indiretos, vou chamar dessa forma, mas que também são diretos da atividade física, mas que às vezes a gente não consegue perceber porque a gente não para perceber. Né? Então, melhora do humor, disposição, convívio social, funcionalidade, enfim, tem aqui alguns pontinhos, porque aqui eu te convido a pensar e colocar o que você acredita que a atividade física pode melhorar? Além da questão de números, né? Frequência ou outros objetivos relacionados a números, quais comportamentos, quais ganhos a atividade física traz para você? Fechado? E pensar que a atividade física ela vai ter aí, muito provavelmente, ela vai gerar um efeito cascata, que é um efeito de mudança em N comportamentos do nosso dia a dia. Tratamento da dor, alimentação saudável. Então, isso é importante. Começar a visualizar e entender a atividade física como um desencadeador de um efeito cascata positivo. E aí, para que isso aconteça, é importante um planejamento bem feito, né? E aí, um planejamento bem feito, ele funciona dessa forma mesmo, como uma engrenagem, onde uma vai puxando a outra, né? E a gente tem um certo caminho para fazer. Muitas vezes a gente pensa que existe uma resposta óbvia
pro planejamento, mas não existe. Aqui eu vou te convidar a pensar de uma forma estruturada da seguinte maneira. Primeiro passo, pega o calendário, define um dia. Define um dia. Um dia da semana, e na realidade não é um dia da semana, é um dia do mês. Coloca ali um dia. Qual dia você vai começar a fazer atividade física? Qual será esse dia? Qual será o horário? Né? Então é importante definir dia, definir horário, né? Como isso se encaixa dentro da sua rotina, né? E pensar também que pode alguma coisa dar errado e você vai precisar ter um plano B. E aí eu acho que o que aconteceu conosco em 2020, né? Eu tenho um colega que diz que a gente só vai passar a pandemia quando todo mundo aprender algo. Tem algo que eu acho que todo mundo aprendeu, que foi a se planejar minimamente, né? A entender que as rotinas elas podem ser mudadas, né? Eu não estou falando aqui que as rotinas mudaram para melhor ou para pior, mas eu acho que as rotinas elas podem ser mudadas. E nós aprendemos o quão bons nós somos em fazer as coisas de outro jeito. Então, acho que isso é muito importante, né? Se a gente for ver aí, a gente reaprendeu as formas de aproveitar um bom show de música, nós reaprendemos a forma até mesmo de praticar exercício com a quantidade de lives e exercícios dentro de casa. Nós reaprendemos muita coisa. Nós reaprendemos a como nos relacionar com as pessoas. Então, nós criamos planos B para atingir objetivos que nós já tínhamos, tá? Então, acho que isso é importante. Vamos valorizar que a gente sabe fazer isso, né? Eu sei que muitas vezes a gente se culpa por não saber nos planejar, mas a gente sabe. Então, esses são 3 primeiros passos. Eu vou dar próximos passos aqui, mas calendário, horário, entender onde isso entra na sua rotina e criar um plano B, tá? E agora, para a gente fechar esse planejamento, eu quero pensar em entender um pouquinho com você quais são as suas barreiras internas e externas para a prática de atividade física, tá? Então a gente sabe que a gente tem tempo, que a gente tem a questão de compromissos, viagens, questão financeira, família, tarefas, cansaço e estresse como potenciais barreiras internas e externas. Obviamente que não são essas, né? Barreiras internas e externas são barreiras que nos impedem de adotar aquele comportamento ou de fazer algo, e aí podem ser barreiras que estejam relacionadas ao nosso dia a dia, aos nossos valores, enfim. Mas eu quero te perguntar, será que em cada barreira dessa eu não encontro uma oportunidade? Será? Na pandemia, nós enfrentamos tantas barreiras e nós encontramos tantas oportunidades tão boas, tão legais, tão diferentes, né? Então, eu quero te perguntar sobre isso. Será? Né? Será que para cada dia estressante a gente não pode ter um momento de relaxamento? Não é uma oportunidade, né, de utilizarmos aquele momento de atividade física para o relaxamento? É um exemplo. Eu quero que você anote quais são as barreiras internas, as barreiras que você entende, né? Medos diversos, e barreiras externas, né? Falta de segurança, ambientes inadequados, porque essas podem ser barreiras aí para a adoção do comportamento, tá? E aí eu quero que a gente vai começar agora também a definir, né? A gente já viu aquilo, já falamos sobre calendário, já falamos sobre experiências, já falamos sobre tipos, sobre sensações, já pedi para você aí definir objetivos, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo. E agora eu quero que você pense, quem será o seu suporte durante esse processo? Suporte social mesmo, né? Pode ser o cônjuge, ou um grupo de pessoas específicas, ou se você estiver assistindo em casal, outro casal, então, ou até mesmo pessoas que estejam em outros lugares do mundo, né? Mas que você consiga se conectar com essas pessoas e que elas consigam ser os seus suportes, ser o seu suporte durante o processo. E é muito importante porque o suporte social, né? E o suporte de pessoas que nós gostamos é fundamental para nós conseguirmos manter a nossa rotina, para nós nos sentirmos capazes de fazer aquilo, para nós
conseguirmos identificar oportunidades novas de fazer aquilo, porque quando a gente compartilha, quando a gente compartilha os nossos sucessos, quando a gente compartilha os nossos desejos com pessoas importantes, isso ajuda o processo. Isso ajuda a gente se engajar com o processo. E a atividade física, ela não é um fim. A atividade física, ela é um processo. Então, vamos começar a encarar também isso. A atividade física não é o fim. Você não vai começar hoje e parar hoje de fazer atividade física e está tudo bem. Não, ela é um processo. Então, vamos entender como tornar esse processo atrativo, tá? Então, aí fica algo para você também pensar e já escrever. Quem será o seu suporte dentro desse processo, tá? Outro ponto super importante é como nos manter motivados, né? Então, como que a gente mantém aquele estado de motivação, aquele estado de entender que é importante, aquele estado de entender que nós somos capazes? Começa a listar os seus sucessos, começa a listar aquilo que você fez de bom para você. Isso é importante, isso gera feedback positivo. Lembra que a gente falou da importância do feedback? Se não lembra, dá um passinho para trás, volta lá, depois vem aqui. A gente falou sobre a importância de feedbacks, né? Lista os ganhos, lista não só os ganhos do longo prazo, mas vai lá, pega a sua listinha de objetivos do curto prazo, e aí que eu falo curto prazo, não é curto prazo uma semana, no curto prazo é quando você termina a atividade. É no dia que você faz a atividade, por exemplo, tá? Pode ser até antes de fazer a atividade, já conheci pessoas que elas falavam assim, olha, o primeiro objetivo relacionado à atividade física eu já fiz, né, já ganhei, que era sair no horário de serviço, que era conseguir fazer com o meu filho. Enfim, então, assim, às vezes os ganhos da atividade física, eles começam antes da prática. Então, olha como é importante a gente entender isso, né? E usa, às vezes, um profissional para te ajudar nisso, né? Eu sei que agora o coaching ficou super banalizado em algumas situações, mas um profissional de coaching bem formado pode te ajudar até dentro desse processo. Um profissional de educação física que tenha qualidades de comunicação e principalmente qualidade de escuta pode te ajudar a manter essa motivação, tá? E acho que essa é uma frase para terminar essa metade dessa primeira parte. Gente, objetivos nos ajudam a iniciar, feedback nos ajudam a continuar. Então, esse é o primeiro passo. Vamos entender isso, vamos entender que ter um objetivo bem feito, curto, médio, longo prazo, isso vai ser super importante para a gente começar. Mas o como a gente fala conosco nos ajudam a continuar. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem a tendência, e é natural do ser humano, de uma tendência de catástrofe, né? De não ir um dia é muito mais relevante do que a semana inteira que você conseguiu ir. Não conseguir fazer um exercício é muito mais importante do que conseguir fazer todos. Então, eu quero te convidar ao quê? A começar a mudar a forma com que você fala de você. A olhar um pouquinho o copo meio cheio, por exemplo, parece que meu copo está na metade, né, de água, meio cheio e meio vazio, mas começar a olhar o copo meio cheio, começar a falar com você de uma forma mais estruturada e de uma forma onde você traga um pouquinho da autocompaixão, né? Autocompaixão não é passar a mão e falar que está tudo bem, não, mas é você de fato entender qual é a sua situação atual, como você está atualmente e se você fez tudo que estava ao seu alcance, tá? Então, vamos começar por esse lado, a entender, a nos dar feedback, porque o feedback bem feito, seja por nós mesmos ou seja por um profissional, ele vai nos ajudar aí a continuar a atividade. Olhar um pouquinho para essa execução também, quando a gente fala até mesmo da questão do contato profissional, eu quero te perguntar, como será essa execução? Será que você planeja como você executa o seu exercício físico? Por que isso é importante? Se a gente olhar para essa figura, a gente vê uma das figuras mais clássicas do mundo. Uma pessoa, já virou clássico, né? Uma pessoa com um celular na orelha. Sim, hoje, cada vez mais, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Isso faz parte da nossa vida. Só que será que isso precisa fazer parte dos momentos de atividade física? Será? Não sei. Cada um vai ter sua resposta. Mas eu quero que você pense e entenda que talvez momentos onde você inclua uma ligação dentro do seu momento de atividade física, olha o que pode gerar, tá? E aí não estou sendo
aí é só sendo um pouco realista. Talvez o momento onde você usa esse celular durante a atividade física, aqui é numa ligação, mas você pode ter a sua atenção desviada, tornar esse seu ambiente inseguro. Pensa, uma esteira, você desvia o seu olhar, você pode mudar o seu equilíbrio, consequentemente até ter uma queda. E queda de esteira não é das coisas mais legais do mundo, né? Ou tropeçar se você estiver andando na rua. E até mesmo, se a gente parar para pensar, será que não pode surgir nenhuma notícia ruim oriunda desse telefone? Qual será o impacto de uma notícia ruim dentro de uma situação onde era para você ter uma experiência positiva? Talvez tudo aquilo que a gente fala de melhora de humor, de atividade física, de impacto do humor, no humor do exercício físico, tudo isso se perca. Porque você vai relacionar aquele momento na esteira, aquela notícia ruim, e provavelmente você vai lembrar disso por um tempo. E você vai lembrar dessa associação inconscientemente. Você vai associar a esteira ao humor deprimido. E aí a gente reforça aquelas crenças de que nós não somos capazes, aquelas crenças de que a atividade física é... Né, lembra daquela foto lá do primeiro, quase do primeiro slide lá, que a atividade física é ruim, que a atividade física dá medo. Talvez são pequenas situações e não são situações tão extremas que alimentem aquele tipo de crença, tá? Aqui é para você pensar, né? E talvez vale muito mais a pena a gente entender o momento da atividade física como um momento de atenção plena. Atenção plena a nós, atenção plena ao nosso ambiente e atenção plena ao que a gente está fazendo. Eu não estou falando para a gente ficar aqui olhando, não, mas atenção plena, o que, que é? É tentar se desconectar um pouquinho do mundo exterior, né? E tentar conectar um pouquinho em você. Aí você pode até pensar assim, pô, Bruno, mas você colocou aí uma pessoa que tá com um fone de ouvido na orelha. Tem problema? Não. Tá? Eu acho que você tem que escolher. Lembra quando a gente fala de ambiente, de experiência? Eu adoro fazer exercício escutando música. Eu adoro. E escutar a música me ajuda também a focar em mim, tá? Não tem problema fazer exercício físico escutando música. Eu só quero que você considere se esse input de informação que você tá dando para você ali durante a atividade, se ele é necessário, e dois, se ele te remete a aspectos positivos ou não. E aí é você que vai me responder isso, ou vai responder para você mesmo isso, tá? Porque quando a gente faz com atenção plena, também tem outros pontos, a gente tem um ambiente mais seguro, a gente aumenta os nossos níveis de percepção corporal, tá? A gente pode eventualmente aumentar o contato social, né? Quando a gente está ali prestando atenção, às vezes até sem fone, né? Às vezes o fone pode atrapalhar essa questão do contato social, mas fazer com atenção plena nos ajuda, porque a gente começa a entender como o nosso ambiente funciona e a gente começa a se relacionar com o nosso ambiente, e não só com as pessoas que estão no nosso ambiente, e, consequentemente, até melhorar o nosso humor, tá? Então, pensa sobre isso e pensa como você fará a execução dessa atividade física. E também outro ponto, né? É importante, o profissional de educação física, o profissional até mesmo de fisioterapia, eles são parceiros do seu processo de adesão ao treinamento, de adesão ao exercício físico, tá? Então, é importante que você tenha aí uma relação de parceria, né? Seja com seu fisioterapeuta, seja com seu profissional de educação física ou outro profissional da área do movimento que te acompanhe. É importante que você compartilhe, né, tenha essa sinceridade que eu falo, tenha essa liberdade de compartilhar os seus desejos, compartilhar os seus prazeres durante a atividade. E aí eu falo até enquanto profissional, isso ajuda muito a gente. Ajuda muito a gente a te ajudar a ter uma experiência melhor. Então, o convite que eu faço aqui é converse com o seu profissional, tá? E lembre-se, mudança de comportamento varia, tá? Pô, Bruno, mas agora você construiu, pensei em tudo que teve de bom de atividade, já estava aqui pensando em mudar meu tipo de atividade, ou a começar uma, e agora você vem me falar que varia, que eu posso parar de fazer atividade física e tá tudo bem? Falar que está tudo bem não seria totalmente uma verdade, mas o que eu quero que você pense e tenha bem claro, nós mudamos. A sua rotina muda. Então, também se prepare para mudar.
o como, o qual intensidade, o volume e o tipo de atividade que você faz. Prepare-se, inclusive, para ter momentos de pausa, porque eles vão acontecer, né? Se a gente parar e pensar, uma mulher, vou pegar aqui um exemplo super simples e que é super comum, né? Uma mulher que teve um bebê, teve um parto, ela não vai parar por um momento? Provavelmente, né? Então, assim, entender que existem momentos, que existem situações, que existem rotinas e que isso muda, isso varia. Então, que nós consigamos nos prestar atenção no que nós gostamos para conseguirmos retomar sempre que houver um momento de pausa. Tá bom? Férias. Férias, às vezes, é um momento mais comum de pausa de atividade física. E tá tudo bem. Desde que você entenda o quando você vai voltar, né? O como você vai fazer. Se você fizer só por deslocamento, já reprogramar essa questão do deslocamento. Então, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso e tenha isso claro, porque às vezes isso não é muito dito, mas é importante, tá? Bom, então resumão da nossa conversa até aqui. Vou até tomar um pouquinho mais de água antes. Certo? Tivesse que dar um resumo para vocês. E vou pedir para você bater aí no caderninho se você respondeu todas. O que significa atividade para você? Atividade física, né? Lembra lá dos conceitos. Quais são suas experiências? Volta lá nas perguntinhas, se for o caso. O que realmente te motiva para fazer atividade física? Quais os ganhos no curto, médio e longo prazo? Há resultados além dos números, né? Como você vai planejar essa rotina? Já parou para identificar quais são as suas barreiras internas e externas? Quem serão os seus suportes dentro desse processo? Como será a execução desse processo? Será que você conversa sinceramente com o seu professor? E será que você está preparada ou preparado para lidar com momentos de recaída? São perguntas simples, mas que elas não que elas devam ser claras no primeiro momento para você, mas são perguntas que talvez vão te ajudar muito a manter a atividade física no longo prazo, se você souber respondê-las. Beleza? Então, eu quero que você, as duas últimas aqui, de 0 a 10, eu quero que você se responda. 0 nada, 10 completamente, muito. Você se sente mais preparada ou preparado para adotar o comportamento da atividade física dentro da sua rotina? De 0 a 10. 0 nada, 10 completamente, muito. O exercício que você faz atualmente tem sentido para você? De 0 a 10? Bom, gente, essa é uma ideia de como eu abordo isso na prática, né? Lógico que a gente tem uma limitação por não ter outra pessoa aqui, porque como vocês puderam ver, as respostas não são de sim ou não. Não são respostas de sim ou não, né? A gente usa muito aí já entrando até um pouquinho na teoria, enquanto profissional que aborda aí o exercício muito mais como comportamento e não só como uma atividade biologicamente programada, e pensando nisso, a gente tem que entender que a gente tem que usar algumas técnicas de conversa, né? E a entrevista motivacional é uma delas. Então, convido vocês a responderem hoje, se for o caso, responderem depois, e agora eu vou dar sequência ao nosso webinar aqui, falando um pouquinho sobre a teoria por trás disso. A teoria da onde... Bruno, você tirou essas perguntas, esse modelinho da sua cabeça? Não, obviamente não. Aí foram anos de estudo e até mesmo aprimorando, né? Acho que, como a gente viu que a atividade física evoluiu, a gente também tem que evoluir. Então, aprimorando muito a conversa com o cliente, dando cada vez mais valor para a conversa com o cliente, né? E aí eu pude entender alguns principais determinantes desse tipo de abordagem, né? Então, eu separei alguns aqui, tá? Não é uma verdade absoluta, é só porque não daria tempo de conversar sobre tudo. Então, tive que escolher alguns determinantes desse tipo de abordagem, tá? Então, vou falar o primeiro deles aí, que é a questão da motivação, né? A gente fala muito de motivação,
E aí eu falei lá atrás sobre o mito do dever e da obrigação. E aí acho que vale a pena a gente conceituar a motivação controlada, né, que é aquela motivação do tem que é aquele tipo de prescrição tradicional, né? Então, quando as pessoas entram em motivação controlada, elas entram porque elas têm que. Elas se sentem obrigadas e com o dever de fazer aquilo. E a motivação autônoma, que é muito mais pensando nisso, né? De respeitar o indivíduo como um todo, né? E principalmente respeitar aí até as necessidades psicológicas básicas. E o que é a motivação controlada? É quando a pessoa se sente controlada, obviamente, pressionada, coagida ou frustrada, né? Então, lembra quando eu falei do modelo de prescrição? Não, você tem que fazer tal tanto de atividade física, você tem que fazer aquela atividade física, você tem que fazer tanto daquilo, tanto disso, o tipo e tudo mais. Você ainda vai em consideração a pessoa em si, né? A gente olha muito mais do ponto de vista biológico, né? Esse é um tipo de motivação que no comecinho ali ela até funciona, mas depois ela se perde, né? E a motivação autônoma, ela se baseia no respeito às necessidades psicológicas básicas de cada um, né? Então, lembra quando eu fiz o paralelo entre individualidade biológica e individualidade comportamental, e individualidade psicológica, até talvez a gente possa fazer esse paralelo, cognitivo-comportamental, né? Respeitar as necessidades psicológicas básicas, né? Então, autonomia, competência e relacionamento. É a necessidade da pessoa ter clareza de que ela tem a escolha de fazer aquilo, isso ou aquilo, de que ela é competente para fazer aquilo ou isso, e dela também se relacionar com o ambiente e com outras pessoas. Então, isso é importante, tá? E aí, acho que até puxando um pouquinho dessa questão de meta, dessa questão de motivações para as metas, né? E trazer aqui um conceito de metas de performance e metas de aprendizado. Um paralelo entre as duas, né? Essa é uma revisão muito bacana de 2020, inclusive, uma revisão aí pré-pandemia. Tem alguns autores muito bons, mas eu gostaria até de destacar aqui o Simon Rosenbaum, que faz um trabalho muito bacana falando sobre atividade física e a relação dela com aspectos psicológicos, né? Então, o que essa revisão trouxe para nós, para falar um pouquinho sobre metas e a relação de metas com atividade física, né? Ela trouxe a questão das metas de performance e de aprendizado. E aí eu quero que vocês vejam no dia a dia como que a gente faz isso, né? A gente está muito acostumado a fazer apenas metas de performance, né? Então, 150 minutos de atividade física de aeróbia de alta intensidade, 10 mil passos por dia, 1.500 passos a mais que na última semana, 30 minutos de atividades físicas todos os dias, enfim, né? E aí, quando a gente pensa em metas de aprendizado, a gente vai pensar em encontrar formas de aumentar a quantidade de passos nessa semana. Identificar 3 estratégias para aumentar a quantidade de atividade que você faz no dia a dia. Identificar estratégias, encontrar aulas. Então, é muito mais do ponto de vista de aprender o que eu gosto, aprender como eu vou fazer, aprender de que forma eu tolero. Então, é importante. E qual relação que ele fez das metas de performance e de aprendizado, né? As metas de performance são metas que focam muito no resultado, e as de aprendizado focam muito na ação. E aí, acho que eu vou fazer um paralelo de novo aqui com a questão da pandemia, né? A gente aprendeu, talvez, nessa pandemia, o quão importante é focar na ação, focar no que está dentro da nossa habilidade ali, né? E como desenvolver as nossas habilidades. Então, se a gente parar para ver, as metas de performance, talvez elas não funcionar muito bem, elas funcionam, tá? Não estou falando que elas não funcionam, mas elas funcionam para um determinado público, né? Pessoas que talvez aí estejam em estágios de ação e de manutenção da atividade física, né? E de aprendizado para pessoas que estejam aí na contemplação e na preparação para a atividade física, né? Então, aqui ele mesmo faz esse paralelo
com os estágios de preparação para mudança de Prochaska e de Clemente. E se vocês conhecem, eu não vou abordar aqui estágios de preparação para mudança, porque dá uma aula inteira só falando sobre isso e a relação com a atividade física, então não daria tempo. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar em rede social ou por e-mail, que eu vou ter o maior prazer de conversar. Mas quem conhece um pouquinho dos estágios, né, que é nessa ordem: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, deve estar sentindo falta da pré-contemplação. E aí é super interessante que ele fez nessa revisão conceitual e sistemática, ele diz que para as pessoas em pré-contemplação, ter ou não ter meta não faz diferença, porque é uma pessoa que não sente a necessidade do comportamento. Então, isso é super importante. Talvez nós termos um olhar crítico para nós e para o outro, né? Será que ele sente isso como uma necessidade ou será que isso é uma necessidade minha? Então fica aqui essa reflexão, tá? Para falar, mas recomendo fortemente a leitura do artigo. Se tiverem alguma dúvida, venham conversar comigo, tá? E outro ponto importante, né? Então a gente falou um pouquinho sobre metas, sobre motivação. Muitas vezes a gente não dá sequência, a nossa motivação ela se perde porque a gente não se sente capaz. E aí acho que até relacionando com as metas de aprendizado, né? O conceito de autoeficácia é comprovado hoje que quanto maior a autoeficácia, maior a intenção de se praticar exercícios físicos e maior a repetição desse comportamento, né? E a autoeficácia, por definição, é o quão capaz você se sente de completar uma atividade ou uma tarefa, tá? Aqui eu vou passar brevemente sobre uma tabela, depois se vocês quiserem pausar para ler de forma detalhada, mas existem 2 níveis de autoeficácia, o baixo e o alto. E aqui esse artigo, né, ele foi super pertinente para montar essa tabela com as características de pessoas que apresentam baixo nível de autoeficácia e pessoas que apresentam alto nível de autoeficácia. Quais são as características de cada uma dessas pessoas e quais as apresentações. Eu vou focar aqui um pouquinho no que essas pessoas fazem e como elas se comportam, né? Então, quando a pessoa tem uma baixa autoeficácia, ela tem como característica ela ter muita dúvida da capacidade dela, né? Então, lembra, autoeficácia é o quão capaz eu me sinto de completar aquela atividade. Então, ela é uma pessoa que ela hesita em testar novas práticas. Lembra quando a gente falou de experiência? Ela provavelmente é uma pessoa que tem poucas experiências e ela hesita em testar o novo, né? Ela se recusa a completar porque ela tem, de certa forma, ela tem medo e a gente tem que respeitar, a gente tem que começar a entender isso, né? E aí, até por isso, por não se sentir capaz, ela não tem compromisso com os objetivos, né? E ela foca muito nas deficiências pessoais. Então, ela foca na falta de habilidades dela, ao invés também de desenvolver as habilidades, tá? E ela desiste rapidamente quando confrontada a uma dificuldade, tá? Agora, pessoas com alta autoeficácia são pessoas que definem metas, né? Elas têm essa capacidade de visualização, elas não hesitam em completar os exercícios ou completar as sessões, elas sustentam esforços, mesmo quando apresentado com falha, né? Então, não conseguiu completar uma sessão ou algo do gênero, ela volta no dia seguinte, ela vai tentar completar. Então, são pessoas que se comprometem muito com elas mesmas e com a atividade. E ela se recupera rapidamente, né? Então, ela é uma pessoa que ela consegue entender falhas, contratempos e se recuperar dessas falhas e contratempos. E aí, acho que o ponto é como aumentar a autoeficácia dentro do treinamento, né? Como que eu ajudo o meu cliente, né? Ou como eu me ajudo a aumentar a minha capacidade de completar as tarefas, né? A gente tem que entender que a experiência, ela é um determinante para a autoeficácia também, né? Então, vamos pensar, a pessoa chega cheia de intenções e expectativas, e aí ela tem uma boa experiência. O que é uma boa experiência? É uma experiência com afeto positivo, onde ela se sente segura no ambiente, onde ela se sente satisfeita com o ambiente
e tem ali as suas necessidades psicológicas básicas respeitadas, né? Essa pessoa, ela aumenta a intenção de retomar a atividade, né? Porque ela teve boas experiências e aí, consequentemente, ela tem a adesão, né? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre resposta afetiva ao treinamento, vou falar brevemente sobre, né? Para todo mundo entender o que é uma resposta afetiva ao treinamento, mas o afeto positivo à experiência, né? O afeto positivo à situação, ele é um dos principais determinantes para a gente ter a intenção aumentada e ter adesão, tá? Então, experiência é determinante para a adesão ao treinamento. E aqui o que eu falei um pouquinho de exercício além do movimento. Então, separei aqui um estudo que teve duas situações, ele traz duas situações super interessantes, né? Então, o primeiro deles, ele colocou 56 adultos para caminhar durante 2 quilômetros pelo campus. Acho que é importante para a gente entender o que compõe a atividade. Quando a gente para de olhar a atividade só pela ótica do movimento e começa a olhar a atividade pela ótica da experiência, tá? Da experiência, de como eu vou, de como é o meu ambiente, de como eu me sinto nesse ambiente. Então, olha que interessante. É o mesmo desenho metodológico. Então, o primeiro são 56 adultos que foram convidados a fazer uma caminhada de 2 quilômetros pelo campus, né? O grupo 1 foi orientado a fazer exercícios para perder calorias e o grupo 2 foi orientado a fazer a caminhada para ter prazer e admirar a paisagem. Bom, depois esses dois grupos foram levados para um almoço e o grupo 1 comeu 25% a mais de pudim de chocolate na sobremesa quando comparado ao grupo 2, né? Então, esse é um ponto importante. Lembra quando eu falei lá de fazer com a atenção plena? Talvez, assim, algumas variáveis do nosso treinamento que vão além do volume e da intensidade, eles podem determinar outros objetivos. E aí, até se a gente para e pensa no input que a gente dá para o nosso organismo. Lembra lá quando a gente falou que, quando eu falei que o primeiro slide, quando eu falei da atividade física na evolução humana, qual que era o papel da atividade física? Ir atrás de sobrevivência. O nosso organismo, ele é um organismo poupador, tá? O nosso DNA, ele é um DNA poupador. Então, a gente tem que entender isso, né? E se a gente dá um input sempre, vou fazer exercício para perder caloria, vou fazer exercício para perder caloria, vou fazer exercício para perder caloria, o que a gente vai querer fazer depois do exercício? Ganhar caloria, né? Porque é sobrevivência, é instintivo, é sobrevivência. A gente não luta contra isso, porque não dá para lutar contra isso, né? A gente tem que adequar isso. E aí o outro grupo, mesmo desenho metodológico, aí no caso 46 adultos, foram levados para um lanche e eles comeram 206 calorias a mais de M&M, né, chocolatinho, e também relataram estarem mais infelizes e cansados. Então, olha como é importante olhar o exercício, a prática, além do próprio movimento, né? E aí também tem uma questão do impacto da supervisão profissional, que aí eu também vou mostrar um pouquinho o outro lado da moeda, né? Que é importante também fazer um exercício que seja direcionado, mas direcionado de uma forma muito adequada, né? A gente viu aqui como é importante o quanto o input adequado para o exercício traz resultado. Mas olha como o exercício bem prescrito, do ponto de vista de volume e intensidade, que eu não quero desmerecer aqui, também faz muita diferença, né? E um estudo aqui, eles colocaram dois grupos. Um que fez exercício supervisionado e outro que não fez. O que fez o exercício supervisionado, ele fez 2 vezes por semana, treinou força e resistência aeróbia, de 75% a 85% de frequência cardíaca máxima, e o não supervisionado teve acesso livre à academia, né? E o objetivo era a diminuição de peso e de massa de gordura, né? De tecido adiposo. Quando a gente olhou para a massa de gordura, o que nós identificamos? O que o pesquisador identificou? Que o grupo com supervisão profissional teve uma redução significativamente maior quando comparado ao grupo com livre acesso à academia, né? E aí acho que já vale até um ponto da gente parar e pensar, será que as nossas políticas públicas estão de acordo com isso? A gente parar e pensar um pouquinho, né?
E quando viram massa corporal, o resultado se manteve o mesmo, né? Sendo o grupo com supervisão profissional tendo aí um resultado de perda de peso muito mais significativo do que o grupo, muito mais significativo não, é muito significativo quando comparado ao grupo sem supervisão profissional direta, né? Então, acho que o grande X da questão que a gente chega agora é como que eu alio supervisão profissional adequada com experiência adequada. E aí acho que vale um pouco da gente fazer uma meia-culpa de como, enquanto profissionais da saúde, nós conversamos com esse paciente. Eu acho que a gente tem que deixar tudo isso muito claro para o nosso cliente quando a gente conversa com ele sobre exercício. Ele tem que ser o detentor de todas as informações para ser o detentor da melhor escolha, né? E aí, como que a gente pode também, acho que até aliar essa resposta afetiva, né, esse afeto positivo ao exercício? Usando talvez métodos subjetivos de avaliação. Eu sei que isso é muito utilizado, eu mesmo utilizo muito isso na minha prática, né? A escala de Omni ou escala de Borg, né? A gente usa Omni porque é mais simples, mais intuitivo para as pessoas, né? Para identificar cansaço. E também utilizar como forma de prescrição resposta afetiva. Então, aqui a escala de resposta afetiva, cientificamente falando, ela vai de -5 a +5. Só que na prática, e aí eu acho que cada um aqui dentro do público que atende, dentro das necessidades, eu não entendo como um problema de você fazer um ajuste. Embora não seja validado, eu tenho que deixar isso aqui claro. O que é validado é do -5 ao +5, né? Mas também eu deixei aqui como uma opção para você usar do 0 ao 10, que vai de me sinto muito mal para me sinto muito bem, né? Então, você pergunta, geralmente pede para o cliente anotar, né? Não é uma pergunta feita pelo profissional, porque isso você pode criar um viés de resposta. Então, às vezes tem uma tabelinha ali, o cliente ele só mostra como ele se sente antes da atividade, quando ele se sente após a atividade, e isso vai nos dar a informação e dar a informação para o nosso cliente, né, de qual atividade ele gosta mais. Olha como é simples, às vezes, a gente identificar quais atividades eles gostam mais, né? E por que isso é importante, né? O professor Douglas, né, Marinho aqui, que é ótimo nessa área de atendimento, de comportamento também, fez aí desenvolveu um estudo, publicou um estudo onde ele avaliou ele identificou que em protocolos de treinamento all out, onde são protocolos de treinamento onde as pessoas vão ao máximo, quanto maior a percepção subjetiva de esforço, menor o afeto, né? Consequentemente, com esse afeto diminuído, a autoeficácia da pessoa, que é o quão capaz ela se sente de fazer aquela atividade, também diminuía, né? Então também tinha uma questão relacionada à autoeficácia, porque quanto maior percepção subjetiva de esforço, quer dizer que essa atividade foi muito intensa, menor o afeto, maior a dúvida dessa pessoa se ela é realmente capaz de fazer essa atividade e menor a intenção dessa repetição de atividade. E aí, até assistindo uma aula desse professor, ele fez duas colocações super pertinentes que eu trago aqui para vocês, que satisfação, né? Porque eles também avaliaram satisfação e bem-estar durante o exercício, e satisfação, né, diminuía quanto maior o satisfação e percepção de bem-estar, né? Na realidade, a percepção de bem-estar, ela diminuía também com o aumento da percepção subjetiva de esforço, então estava muito em linha. Aumento de percepção subjetiva de esforço, menor afeto positivo e menor autoeficácia e percepção de bem-estar. E aí você pode se perguntar, você pode me perguntar, vou até voltar aqui, você pode me perguntar, até para vocês prestarem atenção nisso. Bruno, então quer dizer que eu nunca vou poder fazer um exercício de alta intensidade? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou apenas querendo dizer que talvez a gente tenha que conversar com o nosso cliente. Talvez isso tenha que estar muito claro e o nosso cliente tenha que estar de acordo com isso, né? Entender que frequência cardíaca e tudo mais, elas mudam dia a dia, tá? A gente tem que lembrar disso ainda. Às vezes a gente tem números aí de frequência cardíaca que são muito fechadinhos e tudo mais, que a gente leva como números fechados aí de cada paciente, obviamente, mas talvez a gente tenha que entender que isso pode variar com sono, isso pode variar de dia a dia, né?
E aí o professor trouxe duas afirmações muito boas, né, e muito interessantes. Uma é que a satisfação é um sentimento positivo de confirmação das expectativas iniciais. Então, o nosso cliente ele vai se sentir satisfeito no treino quando ele confirmar as expectativas iniciais da atividade física. Então, isso é importante, por isso que é importante que a gente converse com o nosso cliente, que a gente deixe tudo muito claro para ele, né? Lembra? Vou até voltar aqui rapidinho. Ó, eu acho que eu vou voltar tudo aqui um segundinho. Vamos voltar mais um pouquinho. Ó, aqui, ó, lembra quando a gente falou? Intenções e expectativas aliadas a boas experiências, afeto positivo, segurança, tanto ambiental quanto psicológica, aumentam a intenção. E aumentando a intenção de praticar novamente, nós aumentamos a adesão. Tá? Então, vou voltar aqui no estudo do professor Douglas. Essa foi a primeira afirmação. E a segunda afirmação que ele disse que foi muito bacana também, né? Acho que traz até no estudo também. E acabou não saindo aqui, mas é que não há, acabou, desculpa aqui até a falha do PowerPoint, mas tá embaixo, depois até coloco, que não há autoeficácia aqui, ou não há questões relacionadas, questões cognitivas, não há motivação que supere uma boa experiência. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente foca muito na motivação e a gente esquece da experiência. A nossa motivação, ela não é superior à experiência gerada durante o treinamento. Acho que isso é super importante da gente ter para nós, tá? E aí eu trouxe aqui, eu quero trazer, né, para finalizar, já falei bastante aqui até, eu vou finalizar com alguns casos e o último deles é uma reflexão, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre idosos, depois falar sobre reabilitação cardiovascular e depois sobre crianças. Então, idosos, o que é importante que nós temos que entender do idoso, né, gente? Que eles têm medos característicos, então medo de queda, medo de solidão, eles têm muitas experiências negativas, então talvez nós tenhamos que passar por um caminho de reconstrução das experiências positivas, né? E de descaracterização das experiências negativas. Nós temos que alinhar nosso discurso com a expectativa do cliente. Então, acho que isso é importante, né? Entender essa expectativa dele para alinhar nosso discurso também. E aí, como case prático daqui, eu vou deixar uma recomendação de filme para vocês, né? Mas não é um filme, é um documentário que chama Envelhecência, que conta a história de alguns idosos, tem mais idosos, tem um quinto idoso também, e mostra como o movimento fez parte da vida deles, né? E aí eu quero que vocês entendam o movimento além da contração muscular. Tem um filme completo no YouTube e é um filme super bacana, super simples de ser assistido e que faz e que traz isso para nós, né? Como que a gente, qual o papel do movimento no nosso dia a dia, né? Qual o papel dentro daquilo que a gente está incluído no nosso dia a dia? Fica aqui, uma sugestão, né? Para entender, talvez tenha muito disso que a gente conversou. E sobre reabilitação cardiovascular, acho que o grande desafio, né, quando a gente fala aí tudo em experiência, em afeto positivo, em prescrição de treino, como criar um ambiente que proporcione segurança e uma experiência tão prazerosa, sendo que é um ambiente muitas vezes extremamente controlado, extremamente fechado, extremamente inapto a novas oportunidades, né? Eu pensei muito em trazer artigos artigos de coaching em reabilitação cardiovascular. Eu realmente pensei muito. Mas aí eu vou ser sincero aqui, até falar um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho esse livro aqui, que é o livro de Educação Física e Reabilitação Cardiovascular do Dante Pazanese, né, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Recomendo a compra, embora o livro seja aí de 2014, 2013. É um livro que tem informações super válidas. E aí eu parei para pensar, falei, onde foi a melhor experiência que eu já vi na minha vida de reabilitação cardiovascular? Foi lá, né? E teve um efeito uau, né? Dentro do programa de reabilitação são usadas técnicas de Mat Pilates e de partidas adaptadas de voleibol, né? Então, eu não vou discorrer muito aqui sobre as características, mas
acho que é importante ver como incluir questões do nosso dia a dia, com segurança, obviamente. Vocês podem ver aí a questão do voleibol, podem muitos já pensar aí em risco de queda e tudo mais, mas sempre tinha pelo menos um professor de cada lado da quadra, sempre tinha, os próprios alunos tinham a segurança, então era super, super seguro. Obviamente que a gente aumenta o risco, mas é um risco calculado, é um risco que você consegue aí trabalhar. E o Match Pilates é uma questão de que eu vou até relacionar com o suprimento das necessidades psicológicas básicas, que é o quê? Né? Autonomia, competência e relacionamento. Olha que interessante, no vôlei, né, de forma recreativa, você trabalha muito autonomia e competência. Como trabalha a competência no vôlei, né? Ponto. Embora nesse tipo de vôlei a gente não contava o ponto, os alunos eles ficavam felizes simplesmente de jogar, de fazer o passe, de fazer a manchete. Obviamente que tudo adaptado, tá, gente? Olha o tamanho da quadra, uma quadra super menor, professores dos dois lados para minimizar os riscos. Então, os alunos eles vinculavam a atividade porque eles também se sentiam muito competentes. Eles têm a sensação de realização. Então, isso é super importante. E relacionamento, né, entre equipes. E o relacionamento, ele também entra muito no Match Pilates, se a gente parar para ver, né? Quando que a gente vê que em um processo de reabilitação cardiovascular, a gente vai prescrever Pilates, né? Mas se a gente parar para ver, talvez o Pilates ele não venha só do ponto de vista biológico, né? Mas ele vem do ponto de vista de talvez desses senhores e dessas senhoras conversarem com seus filhos, conversarem com seus netos e dizerem que eles estavam praticando Pilates. Olha como eles estarão mais ativos socialmente. E olha como isso pode ser extremamente positivo para o tratamento deles, né? Então, isso é importante. A gente não pode deixar de considerar isso, tá, pessoal? Bom, e aí, acho que isso volta até a falar um pouquinho aqui, ó, é o último slide para falar sobre prevenção primordial, né? E fazer uma reflexão aqui no caso. O que nós estamos ensinando às nossas crianças, né? O que a gente está ensinando para as nossas crianças? Será que a gente já parou para se perguntar isso? Por quê, né? Quais serão as experiências que essas crianças terão? Provavelmente, quando eu pensei em experiências, todo mundo lembrou aqui da fase da infância, né? Acredito que eu fale aqui para um público adulto, então provavelmente muitas das pessoas que me assistem tiveram a oportunidade de brincar na rua, de brincar com outras crianças, de desenvolver até do ponto de vista de desenvolvimento motor, né? Então, quais serão as experiências das nossas crianças do futuro, né? E aí acho que vale a pena a gente parar para pensar, né? Quais são as nossas experiências, quais experiências nós estamos proporcionando para as nossas crianças e o que nós queremos. Acho que a pandemia trouxe aí muito disso, né? De estarmos mais próximos das crianças, de olharmos para elas como seres que também têm suas necessidades, né? Talvez a necessidade da criança às vezes seja correr. E aí o convite corre com ela, brinca com ela. Utilize brincadeiras que sejam que envolvam um movimento. Desafie as crianças. A criança gosta de ser desafiada. E eu sei que quando a gente desafia outra pessoa, a gente também se desafia. E aí dentro disso a gente cria o que a gente chama de ambiente complexo de prática, que é um ambiente que faz a pessoa também retornar, né? Então faz a pessoa aderir àquele movimento, faz a pessoa aderir à atividade física e gera uma experiência positiva. Quando a gente tem um ambiente complexo de prática também, que aí é super descrito pelo professor Tiago Matias. Então, gente, acho que esse é o ponto. Vamos ser mais tranquilos do ponto de vista de movimento com as crianças. Vamos nos envolver com as crianças desse ponto de vista. Perfeito? E agora sim, para terminar, quais são os determinantes desse comportamento, né? Então, separei alguns aqui, baseado até em um baita artigo do American College. Ambiente, percepção de segurança, percepção de capacidade da atividade, intensidade correta. Intensidade correta não é só do ponto de vista cardiovascular, intensidade correta para afeto positivo. Vamos lembrar disso também, né? Quando a gente pensa até em intensidade correta, todo mundo talvez teve o dia que não dormiu bem, mas que quis ir para atividade física, ou que estava estressado e que quis ir para atividade física.
Qual será a intensidade correta, então, nesse dia? Talvez nesse dia a intensidade correta seja uma intensidade mais leve. E tá tudo bem, né? Porque com esse dia a gente vai gerar afeto positivo. Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos também. Boa comunicação com o profissional, então buscar profissionais que tenham habilidades de comunicação, habilidades de coaching, saúde, né? Suporte às necessidades psicológicas básicas, né? Que a gente sempre, que eu falei bastante aqui, e criar um ambiente complexo de prática, né? Que o ambiente complexo de prática, como é, por exemplo, o voleibol no Dante Pazzanese, onde eles treinam, onde eles vão, eles fazem a reabilitação para também aprender para desempenhar melhor no voleibol, pode gerar o que a gente chama de efeitual, né? Que aí acho que fica até o desafio para nós. Como criar esse efeitual em todos os nossos momentos de vida? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer de novo à sociedade, agradecer ao Departamento de Educação Física, agradecer a Carla, o Renato, a todos que compõem aí o departamento também. E lembrar que exercício, movimento vai muito, 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 muito além de só gasto de calorias. Ele envolve necessidades psicológicas, ele envolve necessidades ambientais, necessidades culturais, necessidades sociais também, tá? Então, que a gente possa olhar desse ponto de vista, primeiro para nós, e depois para os nossos clientes, para os nossos pacientes, tá bom? Queria agradecer, deixar aqui os meus contatos, bruno.serazzi@einstein.br. Vou ter o maior prazer de conversar com vocês, ou meu Instagram, @bruno.gion. De novo, muito obrigado. Espero que vocês tenham saído aqui um pouquinho da aula com algo de novo e que vocês consigam colocar em prática para a vida de vocês e para os pacientes de vocês, se vocês forem profissionais da saúde. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia.